Olá, pessoal! Hoje no mundo político, como as comunidades de favelas e periferias se mobilizam para enfrentar a pandemia e a fome? E qual o impacto da crise política e da disputa de narrativas sobre essa população? Eu vou conversar com a doutora em Sociologia e Política, Cláudia Feres, que é professora associada do Departamento de Ciência Política da UFMG. Cláudia, obrigada por atender a gente. O prazer é todo meu, viu? Cláudia, vamos começar por esse mapeamento. Você fez um trabalho que mapeia grupos sociais que estão atuando no sentido de atender a população dessas comunidades, de favelas e periferias dos grandes centros. Onde vocês foram buscar informação e nas cidades também que vocês foram? Qual que é a pesquisa? Só para as pessoas entenderem genericamente. Vive, esse levantamento ainda não assumiu uma forma de uma pesquisa, né? Mas nós trabalhamos com movimentos sociais, organizações da sociedade civil, aquilo que convencionou-se a chamar de instituições participativas, estamos Os coletivos. Além dos coletivos, né? Esses coletivos, na verdade, agregam diversos movimentos em bairros, nos territórios, né? Tem um conjunto de pesquisadores, né, que com a emergência da pandemia começou a se preocupar como é que essa parcela dessa sociedade estaria lidando com isso, né? E, ao mesmo tempo, tentando mapear em diversas cidades essas formas de organização. Em Né? Belo Horizonte, onde mais? Olha, é verdade que com a publicação, a Folha de São Paulo foi um dos primeiros veículos de massa a publicar, né, o caso de Paraisópolis, que chamou muita atenção, né, de todo mundo. E aí, ali você tem, eles estão fazendo recorrentemente, mostrando no caderno Saúde essa organização. E aí, um conjunto de pesquisadores, vocês mesmos entrevistaram um antropólogo, professor do Rio de Janeiro, da Universidade, me parece que é da UF, que falou sobre a maré, não foi? Verdade. Isso no Rio de Janeiro, né? Saiu recentemente um boletim de um conjunto de pesquisadores da USP, com uma pesquisa junto aos líderes comunitários de 6 capitais, 6 metrópoles brasileiras. E vocês estão trocando essas informações? Não, aqui tem todo a força-tarefa Covid-19 da Periferia Viva, que é um blog, né, que está, na verdade, juntando um conjunto de iniciativas. Eu faço parte de um coletivo de estudiosos da participação que, através de WhatsApp, a gente vem trocando essas experiências, né? E isso tem adensado e tem chamado tanta atenção que, assim, grupos de pesquisa em Brasília montou também um conjunto está montando um painel com um conjunto dessas experiências. O SEBRAP tem isso. O núcleo aqui que eu organizo, de pesquisas que eu organizo, nós estamos montando. Tem colega meu também na UFMG fazendo a mesma coisa. Agora, então, a articulação nesse sentido é no âmbito da comunicação, da troca de informação. Ou vocês têm alguma atuação conjunta? Não, no âmbito da troca da informação e da reflexão sobre essa mobilização, né? Agora, o que você pode me dizer da atuação, daquilo que você vem observando, acompanhando,
da atuação desses grupos, essas mobilizações? Vivian, ao preparar, né, para essa nossa conversa, eu até enviei aí para vocês, que eu achei muito interessante, uma coisa mais estruturada que tem, né, é a pesquisa feita pelos pesquisadores do SEBRAP, que eu mencionei, que eles fizeram um questionário com as lideranças. Por que as lideranças? Né? Porque esses coletivos, a população carente, ela está territorialmente localizada, né? E ela tem, em torno desse território, você tem um conjunto de associações. Essas associações têm líderes, né? Que se multiplicam, fazem movimento de bairro para multiplicar voluntariado, para juntar voluntariado, para ajudar na provisão de bens, tanto bens simbólicos quanto bens reais, materiais, né? Ou seja, apoio emocional, mas também cesta básica, mas também dinheiro, mas também ambulância e etc, etc. Então, essas lideranças, que em Paraisópolis foi chamado de presidentes, né? Essas lideranças conseguem organizar, e é exatamente isso que elas estão fazendo, e por isso que eu estou chamando, né? Que, na verdade, a sociedade civil está fazendo o papel do Estado em muitos... Está tentando suprir a ausência do Estado, não é? Exatamente, em muitas cidades, em muitas metrópoles brasileiras. Então, elas assumem isso, então elas conhecem a população e conhecem o serviço prestado. Eu queria resgatar uma coisa que você acabou de dizer, porque é muito interessante e as pessoas não conhecem isso. Às vezes até ouviram dizer das iniciativas em Paraisópolis, ou na Maré, ou aqui em Belo Horizonte, enfim. Mas tem detalhes impressionantes. Eles dividiram, eu queria que você mencionasse isso, a questão de como esses presidentes que você mencionou, eles são presidentes do quê? Não é? Como é que eles estão atuando? Esse detalhe é muito interessante. O nome é muito interessante, né? Na verdade, segundo as informações divulgadas, em Paraisópolis, na verdade, Paraisópolis é uma das maiores bairros favelizados da cidade de São Paulo, né? Eles, na verdade, constituem... Em torno de 100 mil pessoas, em torno de 100 mil pessoas, não é? Isso. Segundo a população, em 2010, era 42 mil pessoas, né? 42 mil habitantes, isso em 2010, ou seja, no IBGE de 2010. Já deu um salto enorme. E, na verdade, o que aconteceu, né? Eles se organizaram, segundo os depoimentos, eles se organizaram, num primeiro momento, as lideranças organizadas, né? Depois, eles, com os voluntários, que, no primeiro momento, segundo o depoimento escrito, eles juntavam os voluntários, esses voluntários tinham um treinamento presencial, né? E iam reproduzir o trabalho dessas lideranças. A essas pessoas eles deram o nome de presidentes. Eles eram muito simbólico. Responsáveis por ruas, não é isso? Eles são responsáveis por pelo menos 50 casas do entorno deles, né? É um trabalho voluntário. E aí o nome presidente é uma questão, muito simbólico, porque empodera essas pessoas, né? E elas viram uma referência nesse entorno, nesse microterritório, né? Foram 420 presidentes num primeiro momento, e depois isso se espalha, né? E o depoimento deles é muito interessante, porque eles vão falar: a gente percebeu que o negócio seria grande, entre aspas, que as políticas públicas não chegariam às favelas e, portanto, nós decidimos criar as nossas próprias políticas públicas.
Que tipo de ação, especificamente? Esses E aí, presidentes, essas lideranças, objetivamente, como é que elas atuaram, não é? na verdade, aqui, né, na experiência de Paraisópolis, segundo os relatos, e aqui na pesquisa que eu levantei através da periferia viva, né, eles cumprem um conjunto de funções. Em Paraisópolis, segundo os relatos oficiais, eles, desde distribuição de cesta básica, material de limpeza, higiene pessoal, né, até ambulâncias, médicos, enfermeiros, ou seja, prestando saúde para essa população mesmo. Não é só entrega de máscaras, de material de higiene Isso foi desde o início, trabalho, né? Foi uma ação né? impressionante. Eles se Exatamente, organizaram muito exatamente. rápido. Belo Horizonte, segundo o levantamento que eu fiz, que está disponível nesses blogs, nesse blog da Periferia Viva, você tem ações de saúde, você tem distribuição de cestas básicas, você tem, na verdade, máscaras e apoio pessoal. Né? Eu não vi em Belo Horizonte, pelo menos até agora, né? Mas também a nossa curva, o nosso problema é muito, não é menor, mas na verdade comparativamente menor, esse trabalho de paramédico que fizeram em Paraisópolis. Né? Agora, Cláudio, já é possível identificar nesse trabalho que vocês estão fazendo a questão que é uma questão básica, que é a questão da fome, né? Para além do atendimento médico, já é possível, em decorrência da necessidade do isolamento, ter evidências dessa situação? Isso vem sendo mapeado? Pois é, o que ainda está muito intuitivo, né? Por isso que eu estou chamando de uma afinidade eletiva, né? Um conceitozinho aí sociológico, né? Que na verdade você não tem uma causalidade direta, mas com certeza você tem uma afinidade eletiva entre a participação e a diminuição da desigualdade, né? O mínimo possível. E aí a questão da fome, né? Em que sentido? Esse movimento, né, provocado pelo medo da pandemia e efetivamente pelas causas da pandemia, né, fizeram com que essas populações organizadas, mais organizadas, né, elas corressem atrás para suprir exatamente esse temor, e é real, dessa população que está ficando cada vez mais pauperizada. É aquilo que eu estava falando com você, os pesquisadores, então, vinculados ao SEBRAP, fizeram uma pesquisa junto às lideranças comunitárias de 6 metrópoles no Brasil, e tem dados muito interessantes, porque eles perguntam: o que você acha que é os principais temores da população com a qual você está lidando dia a dia? A primeira delas é fome. Segundo, a falta de acesso às políticas públicas do governo e dos recursos do governo. A terceira é má gestão dos recursos que existem. E, na verdade, a quarta, falta de informação. Esse conjunto de respostas claras que as lideranças dão, né, que eles estão vendo ali na base, mostram claramente a deficiência dos governos em relação, obviamente, uns mais e outros menos, em relação a isso. Você diria que essas populações, que esses grupos, eles sabem mais da ausência do Estado do que o próprio Estado? Você está dizendo que eles sabem responder isso tão claramente? Eles estão, na verdade, Vivi, o Estado, né, principalmente no Brasil, o Estado é enorme.
né? Assim, o estado, estou falando, o território é enorme. Belo Horizonte é uma metrópole enorme. São Paulo é outro. Cada um desses é quase que um paizinho da Europa, né? Nós somos enormes. Então, o que acontece? A ação ela tem que ser descentralizada. Não dá para abarcar tudo, mas ela tem que ser coordenada. Pois é, e aí Quando ela nós não é entramos no coordenada, aspecto político dessa história. exatamente. Quando ela Até não é que ponto coordenada essa no município, no descentralização. estado e na federação, vira um caos. Então, tenta perceber o seguinte, assim, o que eles estão falando, o que eles estão vendo nas comunidades, é o que nós, cidadãos comuns, estamos vendo no noticiário o tempo todo. Falta de Eles estão coordenação sentindo na política, pele. De uma muita forma fake news. mais intensa, você diria? Óbvio, porque ela chega para todo mundo igual, ela atinge os mais desfavorecidos de forma muito mais contundente. Exatamente por causa disso. Agora, Né? essa descentralização e essa falta de coordenação de um trabalho que tem realmente, como você reconhece, que ser descentralizado por conta do tamanho do nosso território e as nossas diferenças, mas isso está no mesmo bojo da disputa de narrativas, a disputa política de narrativas em relação ao isolamento social. Como é que isso chega lá? Nós assistimos uma polarização que caminha, né? Há anos que nós temos um processo intenso de polarização e agora, com esse governo, ganhou outras tintas, né? Mas ela vai num crescente. Então, como é que isso chega nas comunidades? Pois é muito interessante o resultado dessa pesquisa por causa disso. Essa seria a quarta ou quinta principal preocupação, né? Eu estava vendo aqui também outro dia em Belo Horizonte que no jornal das 19 horas, aquele jornal de Minas às 19 horas, e a repórter dizendo que, na verdade, tinha cestas básicas que estavam se perdendo nos supermercados e a população não tinha acesso a essas cestas básicas. Então, veja você, a questão da descentralização. Às vezes, até o recurso, porque o número de doações é grande, porque as pessoas estão sendo solidárias, porque também aqui em Belo Horizonte a prefeitura tem feito um trabalho contínuo nesse sentido, mas não chega até a periferia, os buracos, etc., e muitas vezes por falta de informação, por falta de essa coordenação que eu estou te dizendo. E o que chega, e é engraçado como é que isso chega muito mais rápido, é exatamente a desinformação. Então, nessa pesquisa vai mostrar que o quarto problema seria a informação desvirtuada, ou seja, existem depoimentos mostrando isso aqui em Belo Horizonte e também em São Paulo, dizendo que, na verdade, eles falam que não precisam de ter tanto cuidado desse jeito, porque o governo teria dito que, na verdade, as favelas elas não serão atingidas pela pandemia. Por que isso? Porque, na verdade, a população já é muito calejada. Então, ela sabe como lidar. Ora, se isso, na verdade, é um dos depoimentos ditos, é uma das entrevistas narradas nessa pesquisa. Né? Se você for lembrar, há tempos atrás, quando o presidente... Deixa eu só ver se eu entendi. Isso é uma manifestação de descrédito? Exatamente, que eles não precisam tomar cuidado, né? Porque tem uma dimensão da coisa... sobre o discurso de combate. Sobre o perigo. E sobre o perigo da coisa. Né? Porque o que acontece? É difícil até para a gente, como, né? Assim, no nosso entorno mesmo, você está vendo um monte de gente na rua, um monte de gente sem máscara. É difícil. O vírus é uma coisa que é muito pouco palpável, né? E é longo, é custoso, impede a gente de andar.
É difícil isso. Então, se você já está se sentindo lesada no seu dia a dia com isso, e você ouve alguém te dizendo, e esse alguém é uma Tem alguém autoridade dizendo que, remando na contra verdade, o povo brasileiro está acostumado a sair do esgoto sem ter nada, né? E por isso ele é forte, potente, etc, etc. Agora, Obviamente que você vai se agarrar a isso. e as lideranças? Como é que elas estão É, lidando? é isso que elas estão falando, né? Que um dos trabalhos dela, além de distribuição de recursos, além de prestar solidariedade, elas têm que desconstruir determinadas narrativas, aquilo que nós estamos chamando a narrativa pró-morte, né? Desconstruir essa narrativa e dizer, olha, você precisa ficar em casa, você precisa usar a máscara, você precisa ter cuidado com você e com os seus familiares, porque isso mata. Então, na medida que você tem, na verdade, uma negação, né, do que está acontecendo, isso já é difícil a realidade. Você ainda tem uma negação contínua do que está acontecendo, em termos de ciência, em termos econômicos. Você vai estar claramente, vai ter um impacto político e real na vida das pessoas sobre isso. Agora, a gente não pode falar também de forma monolítica do comportamento dessas pessoas nas comunidades. Elas têm variáveis de comportamento, Não, variáveis, sim. inclusive, de ações e tal. Por exemplo, nessas Muito pelo comunidades... contrário, eles estão agindo muito melhor do que a própria autoridade, né? Em vários lugares. Aí é uma curiosidade, eu não sei como que, se vocês abordaram isso, prestaram atenção nesse aspecto, a presença das igrejas, inclusive de várias igrejas, muitas neopentecostais ou não, mas uma presença muito forte das igrejas evangélicas e também católicas nesses ambientes. Como é que elas atuam? Como é que elas lidam com ou partilham dessa experiência? Vocês chegaram a mapear esse aspecto? Não, eu não trabalhei com esse dado, mas tem, né? Tem diversos estudiosos lidando e dizendo sobre isso, e isso é uma pergunta extremamente importante que você está dizendo, porque agora, por exemplo, você tem todo um movimento das igrejas evangélicas pró-democracia. Então, para quem lida com os movimentos, isso foi um alento e deve ter, e também na base isso é um alento muito grande, porque num primeiro momento essas igrejas, que na verdade sempre tiveram um papel de sociabilidade, de conforto, né? Nessa sociedade, não só nessas comunidades, mas de um modo geral a igreja tem esse papel, né? Ou seja, Atuando na ela ausência do Estado, né? Muitas vezes. sempre atuou e atua simbolicamente, algumas igrejas, simbolicamente e formalmente, né? Simbolicamente é na medida em que ela junta as pessoas, na medida em que ela dá um alento para as pessoas, ela dá um horizonte de esperança para as pessoas e também fazendo trabalho de base, várias delas, né? Que seja para a direita ou para a esquerda, ela faz isso, tá certo? Ela tem essa capilaridade, ela consegue chegar, né? Porque os fiéis chegam até ela e aí a coisa segue. Então, num primeiro momento, não sei se você se lembra, eles não queriam fechar os cultos, eles queriam manter abertas as portas das igrejas. Isso, a Dos dois propósito, lados. de janeiro ainda está sendo desafiado pelo próprio prefeito, né? Exatamente, exatamente. Porque tem isso também, né? Eles cumprem esse papel. Agora, se isso é feito para, na verdade, causar danos às vidas das pessoas, isso não é uma ação humanitária. Não é o papel da igreja. Se ela é feita com responsabilidade, e por responsabilidade eu estou dizendo isso, apoiando essa rede de coletivos que está se formando, porque esses coletivos eles nascem do nada,
né? Eles precisam de recursos, eles vêm de recursos materiais, organizacionais, e as igrejas de um modo geral, elas sempre foram fundamentais para sustentar essa rede, tá certo? Para apoiar essa rede. Então, se está fazendo isso com responsabilidade, isso é maravilhoso. O problema é como isso é feito. E elas reproduzem narrativas, é isso. Se você está lá num culto que dizendo que não, isso é obra do Satanás, que não tem que fazer nada e que vai passar, né? Um Você acha discurso, que na esses verdade. grupos predominam, esse discurso predomina? Olha, pelo menos num primeiro momento eu não tenho dados, na verdade, científicos para falar disso, mas pelo menos no primeiro momento era esse o discurso que estava sendo disseminado, né, por várias lideranças importantes, inclusive com representação dentro do Congresso Nacional, né? E aí você tem a nacionais, disputa. inclusive. Exatamente. E aí você tem a disputa dessas igrejas que são evangélicas e falam nós somos pró-democracia e pró-vida, que estão tentando desconstruir isso. Falam, olha, nós estamos aqui para ajudar, nós estamos apoiando, mas não é possível ter o culto, não é possível ter a proximidade, porque o distanciamento é fundamental. Agora, Cláudia, você acha que a pandemia acaba sendo uma chance, uma oportunidade de algumas coisas acontecerem, por exemplo, evoluir esse tipo de discurso, ou, por outro lado, formar novas lideranças, porque você estava dizendo, né, contando o caso de Paraisópolis, como é que os voluntários agem, eles têm que se tornar líderes, eles têm que ser treinados. Nós podemos ver alguma coisa de bom nesse cenário dramático, do ponto de vista sanitário, econômico, político que nós estamos vivendo? Quer dizer, em relação às comunidades, nessa parcela tão fragilizada da sociedade, será que ela tem alguma coisa, vai deixar alguma coisa construída? Olha, eu acho difícil, né? Assim, eu acho difícil dizer sobre isso e eu acho difícil a gente falar assim, olha, nós somos muito isso, né? Assim, vamos pensar positivamente. De qualquer forma, era melhor que não tivesse, né? Mas o extraordinário dessa circunstância, né? É na crise mesmo que a gente vê essas coisas, né? Isso até está na literatura e na prática a gente vê, né? É que, na verdade, você tem um conjunto de pessoas que se mobilizaram, estão se mobilizando, estão se empenhando exatamente para lidar com essa situação tenebrosa e sem perspectiva na qual nós estamos vivendo, e o mundo inteiro, né? Mas você tem respostas diferentes, né? Tanto internacionais quanto nacionais, a depender, na verdade, do comportamento do governo que você tem. Não é o nosso caso. O nosso caso está mais dramático ainda. Nós estamos passando quase que todas os países que tiveram no epicentro aí da pandemia, já estiveram, já saíram. Nós estamos ultrapassando em termos de número de contaminados e número de mortos, né? Hoje foi a França. Exatamente porque uma parte é porque é isso mesmo e outra parte é por causa da falta de coordenação entre isso. E essas lideranças, portanto, esses coletivos, estão fazendo exatamente aquilo que o Estado deveria fazer. Por que eu estou chamando atenção para isso? Porque, embora eu veja isso com muita admiração, né? Vejo que é muito bacana, como é que está indo para frente, está fazendo, tal. Isso é papel do Estado. Sim. Agora, né? É papel do Estado, mas os efeitos da ausência do Estado se fazem muito presentes no fato dessas comunidades viverem em meio ao tráfico, que muitas vezes determina o funcionamento não é, daquelas comunidades, como é que elas vivem, o que elas podem fazer e tal. Das milícias, no caso do Rio de Janeiro, né? Essas comunidades têm que lidar também, e às vezes até mais fortemente, com as milícias, né? Exatamente. Então, eu fico imaginando, o nível de adversidade é tão grande, e aí vem a pandemia, né? O
que isso pode construir nessas pessoas, né? Que tipo de... enfim, eu me lembro que eu pode tive mexer com eles, né? eu tive num programinha com você aí, onde a gente conversou sobre o desmantelamento das organizações da sociedade civil. Não sei se você lembra disso, logo quando o Bolsonaro, presidente Bolsonaro, na verdade, lançou aquele decreto desregulamentando, né, os conselhos e etc. Isso. Então, veja você acabou de falar do tráfico. O tráfico também, segundo relatos de colegas no Rio de Janeiro, estudiosos disso no Rio de Janeiro, o tráfico também está fazendo a sua parte. Foi ele que, na verdade, mandou parar os pancadões, foi ele que fez o toque de recolher, então ninguém mais sai determinada, foi ele que, na verdade, determinou o fechamento de bares. Então, veja você o que o tráfico está fazendo. Agora, a concepção do tráfico é completamente diferente. Ali não é direito, ali é a ordem num lugar onde não tem o braço do Estado e ele é o representante do Estado. Então ele fala, aqui não vai ter mais o pancadão. Acabou. Né? Porque senão eu mato. Vocês vão ter que se haver comigo. Essa não é a mesma linguagem dos movimentos, das lideranças, é completamente diferente. Está atrás de algo que é do direito das pessoas, mas que elas não têm, né? Como você diz, vivem em situações de muita diversidade e agora exponenciada essa situação por causa da pandemia, e eles se organizam da forma, por isso que Paraisópolis chamou tanta atenção, de uma forma tão articulada para salvar vidas. Agora. Né? Tomara que você tenha razão, que o saldo dessa loucura toda seja isso. Mas Será que nem um sentimento de pertencimento não cresce na comunidade, um sentimento de... não, mas eu acho que tem, sabe, Vivian? Na verdade, a lupa não está voltada para isso, mas o movimento social, ele sempre chega no seu pique, ele sempre atua, são nesses momentos. Né? Tem fases de latência, mas, na verdade, toda vez que a gente está em situações, não só pandemia sanitária, mas política, ou seja, o problema da democracia está em jogo e etc., eles emergem para, entendeu? Balançar, anunciar, na verdade, anunciar o mal-estar estabelecido. Eu costumo falar para os meus alunos, parafraseando um estudioso dos movimentos sociais, o Alberto Nelucci, que falava que, na verdade, os movimentos sociais são os profetas da modernidade. Por que são os profetas? Porque eles anunciam o mal-estar, eles anunciam a questão, e eles estão sempre ali, né? Nesses momentos, na verdade, você tem uma articulação. Nesse sentido, se a gente vai ser muito poliana, isso é um salto positivo da pandemia, mas eu não acho que seja isso. Uma grande denúncia da ausência do Estado. Reafirma essa denúncia. Exatamente. Cláudia, foi ótimo falar com você. Muito obrigada. Muito obrigada por atender a gente. Obrigada pela oportunidade. A gente está aqui todo mundo dentro de casa, falar, eu ficaria aqui a tarde inteira. Obrigada mesmo, Iva. Um abraço. Um abraço grande. Eu conversei com a doutora em Sociologia e Política, Cláudia Feres, professora associada do Departamento de Ciência Política da UFMG. Até, Cláudia. Até outra. Tchau, até. Obrigada.